Olá, gente. Então, eu trouxe agora uma reportagem que eu achei muito pertinente, falando um comparativo entre países, entendeu? Eu não vou me adiantar muito, mas depois eu trago, a gente vai assistir juntos, né? E depois eu trago algumas impressões minhas para a gente compartilhar aqui, para a gente debater nos comentários. E assim, eu achei interessante e eu acho que possa vir ajudar, possa ser interessante para você também. Não esqueçam de também prestigiar a fonte, né? Quem fez o conteúdo, e ir lá, compartilhar, curtir, e curtam e compartilhem também no meu canal, tá bem? Então vamos assistir juntos. Em diferentes países do mundo, estrangeiros estão se deparando com regras cada vez mais rígidas para conseguir vistos de trabalho, e ainda mais se quiserem virar residentes permanentes ou cidadãos. Eu estou falando aqui da imigração legal, e não dos imigrantes que entram em países sem visto. Eu sou Júlia Brown, da BBC News Brasil, e neste vídeo explico como 3 países que estão entre os principais destinos migratórios na Europa para brasileiros têm restringido a entrada e a permanência legal de estrangeiros. São eles Itália, Reino Unido e Portugal. O parlamento da Itália aprovou novas regras para quem pede a cidadania italiana. Boa parte das novas medidas já está em vigor, embora não impactem quem já tinha um pedido de cidadania tramitando. A partir de agora, só quem tem pelo menos um dos pais ou um dos avós nascidos na Itália poderá pedir passaporte italiano. Também foi aprovada a exigência de falar italiano e ter morado na Itália por 3 anos. Antes, o limite geracional não existia. Bastava comprovar vínculo com alguém nascido na Itália a partir de 1861, quando o país foi criado oficialmente. Segundo o governo italiano, o objetivo é, entre aspas, valorizar o vínculo efetivo entre a Itália e o cidadão residente no exterior. O governo argumenta que o número de pedidos, principalmente da América Latina e dos Estados Unidos, havia crescido de forma descontrolada, supostamente colocando em risco a segurança nacional do país. Bom, uma segunda fase do plano possivelmente vai resultar em novas obrigações para italianos residentes no exterior. Por exemplo, ter de votar, renovar o passaporte, pagar impostos ou atualizar a carteira de identidade italiana. O objetivo é que, entre aspas, cidadãos nascidos e residentes no exterior mantenham vínculos reais com a Itália ao longo do tempo. Para cidadãos italianos nascidos no exterior, se torna obrigatório registrar a certidão de nascimento antes de completar 25 anos. Caso contrário, não será mais possível solicitar a cidadania italiana. O filho menor de pais cidadãos italianos, se não tiver nascido na Itália, só poderá adquirir a cidadania se residir na Itália por pelo menos 2 anos após declaração de intenção dos pais. E o processamento de pedidos de cidadania vai ser feito pela justiça em vez de por consulados. A mudança nas regras provocou apreensão entre descendentes de italianos pelo mundo. Segundo o jornal Financial Times, ítalo-americanos que preparavam pedidos de cidadania estão dispostos a acionar a justiça contra o governo italiano. Na Argentina, onde a diáspora italiana também é grande, muita gente reclamou diante do consulado da Itália. Y que es simplemente un acto más que tienen estos gobiernos de derecha de segregar derechos para la población, para la verdadera población italiana. Nuestros abuelos vinieron acá, hicieron este país, tuvieron el hambre de la guerra y acá pudieron hacerse ricos muchos, y nosotros somos la generación de ellos, somos tan italianos como ellos. Já o ministro de Relações Exteriores italiano, Antonio Tajani, diz que quer coibir o que ele chama de abusos e de comercialização do passaporte italiano. Ele argumenta que muita gente vinha usufruindo da cidadania não por interesse na Itália em si, mas para migrar ou para viajar para a Europa e para os Estados Unidos sem precisar de visto. Na última década, o número de pessoas com cidadania que moram fora da Itália subiu 40%. E existem 60 mil pedidos de cidadania italiana já em tramitação. Houve também cerca de 20 mil pedidos de cidadania italiana feitos no Brasil no último ano. Agora vamos para o caso do Reino Unido, que hoje abriga cerca de 220 mil brasileiros. O premier Keir Starmer apresentou ao parlamento um projeto de lei com a promessa de fazer despencar
o número de novos imigrantes no país. O projeto propõe aumentar as exigências na contratação de trabalhadores estrangeiros, principalmente na área da saúde e dos cuidados, que hoje depende muito da mão de obra estrangeira. Na Inglaterra, por exemplo, quase 1/5 dos trabalhadores do NHS, Sistema de Saúde Público, tem nacionalidade não britânica. Profissionais que antes se qualificavam tendo apenas certificações de ensino médio podem precisar de um diploma de ensino superior para se candidatar a algumas vagas no Reino Unido. Aumentariam também os requisitos de conhecimento em inglês, tanto para o solicitante do visto quanto para os seus dependentes. Keir Starmer também quer aumentar de 5 para 10 anos o tempo necessário para que imigrantes que já moram no país tenham direito à residência permanente no Reino Unido. Esse tempo pode ser reduzido para profissionais que, entre aspas, contribuam para a economia britânica, um conceito que ainda não foi detalhado. Até instituições de ensino teriam que seguir regras mais rígidas para patrocinar o visto de estudantes internacionais. E eles só poderiam permanecer no Reino Unido por 18 meses depois de concluírem os seus estudos. Tudo isso, é claro, se o projeto for aprovado nos termos propostos pelo governo. Se for esse o caso, pode ser que 100 mil imigrantes a menos entrem no Reino Unido legalmente por ano. Now, make no mistake, this plan means migration will fall. That's a promise. But I want to be very clear on this. If we do need to take further steps, if we do need to do more to release pressure on housing and our public services, then mark my words, we will. A proposta é uma reação ao aumento no número líquido de imigrantes, ou seja, o total dos que entraram menos os que deixaram o país. Esse número chegou ao auge em 2023, com 860 mil pessoas a mais no Reino Unido. Mas dados mostram que esse número já caiu pela metade em 2024. O projeto de lei gerou críticas tanto entre a oposição conservadora, que acha que o plano será insuficiente, quanto entre alas do próprio Partido Trabalhista de Keir Starmer. Isso principalmente por causa da linguagem usada pelo Premier, que falou que o Reino Unido corre o risco de virar uma ilha de estranhos se não controlar a entrada de imigrantes. Starmer foi acusado de ecoar a retórica da ultradireita representada pelo partido Reform UK, que cresceu nas últimas eleições e ganhou influência. O Premier nega e diz que está tentando regularizar o que chama de imigração descontrolada. O projeto dele enfrenta críticas também de alguns setores empresariais. Eles dizem que não conseguem recrutar trabalhadores em número suficiente no Reino Unido. Starmer respondeu afirmando que muitas empresas estão, entre aspas, quase viciadas em importar mão de obra barata, em vez de investir na qualificação de trabalhadores locais. Para concluir, temos o caso de Portugal, país que abriga hoje uma das maiores comunidades internacionais de brasileiros, com 500 mil de pessoas. A Aliança Democrática, que acabou de vencer as eleições parlamentares de Portugal, havia prometido criar um projeto de lei que pode aumentar de 5 para 10 anos o tempo mínimo para que imigrantes que moram em Portugal tenham direito à nacionalidade. Embora Portugal continue sendo governado pela centro-direita, tem crescido a influência da direita considerada ultra-radical, representada pelo partido anti-imigração Chega, que ampliou sua presença no parlamento. E isso deve aumentar a pressão por leis mais duras contra a imigração. Bom, no caso do Chega, a retórica anti-imigração não costuma ser direcionada diretamente aos brasileiros, inclusive porque o partido tem recebido o apoio de uma parcela da comunidade brasileira. A principal mensagem do Chega é contra imigrantes irregulares, sobretudo de países do sul da Ásia e que não falam a língua portuguesa. Mas associações de imigrantes prevêem que eventuais novas medidas anti-imigração teriam um impacto bem amplo, potencialmente afetando milhares de brasileiros em Portugal. Em paralelo, o governo português já havia anunciado que notificaria 18 mil imigrantes em situação irregular que terão de deixar o país. Bom, esses 3 países que eu listei aqui não são casos isolados. Lugares como Canadá, Austrália, Hungria e Suécia também têm endurecido as regras para receber trabalhadores e imigrantes estrangeiros legalizados. Analistas dizem que isso é motivado pelo avanço de ideias associadas à direita considerada radical e por uma mudança de humor da opinião pública e do eleitorado perante estrangeiros, a partir da percepção de que imigrantes supostamente tomam empregos,
pressionam os serviços públicos de saúde e aumentam a disputa por imóveis. Mas defensores dos direitos dos imigrantes argumentam que essas pessoas contribuem com a economia, ajudam a renovar populações de países que envelhecem em ritmo acelerado e muitas vezes ocupam empregos que são indesejados pela população local. É um tema que a gente vai continuar acompanhando. Mas será que esses governos estão prontos para lidar com as consequências dessas decisões? O imigrante é essencial e fará falta. Ele impulsiona a economia, ocupa vagas que muitas vezes os locais não querem, empreende, consome, paga impostos e traz diversidade cultural. O que muitos não percebem é que sem essa força produtiva, esses países enfrentarão sérios desafios: envelhecimento populacional, queda na força de trabalho e estagnação em setores estratégicos como saúde, construção e tecnologia. Imigrantes impulsionam a economia, ocupam postos de trabalho estratégicos, empreendem, consomem, pagam impostos e contribuem para a diversidade cultural. Mais do que isso, ajudam a reverter a baixa natalidade, sustentam os sistemas de segurança social e mantêm ativa a base de contribuintes em países com populações cada vez mais envelhecidas. Restringir a imigração pode gerar consequências graves: aumento do déficit previdenciário, estagnação econômica, crise de mão de obra e, pior, prejuízo à imagem internacional, afastando acordos econômicos, investimentos e empreendedores. Sem o imigrante, esses países não apenas param, regridem. Se você é imigrante ou conhece alguém que está nessa jornada, compartilhe este vídeo agora. Sua voz precisa ser ouvida. Comente abaixo sua experiência ou opinião. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos sérios, informativos e atualizados. Juntos, mostramos ao mundo o verdadeiro valor de quem escolhe recomeçar fora de casa.